Olá, boa noite a todos. Eu sou Irene, a editora do Jornal Desperta, e hoje eu tô aqui para uma live super especial. É, é a nossa segunda live, na verdade. A gente teve uma primeira tentativa, tivemos problemas técnicos e hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a internet vai cooperar e vai ser uma live linda com Swami Vaishnava, o Chandramukha, que já está aqui. Eu vou convidar ele e nós vamos falar hoje sobre o Bhagavad Gita. Então vai ser muito, muito especial. Façam perguntas, enfim, vamos enviar aqui o convite. Ver se o Maharaj vai conseguir entrar. Aguardando. Espero que hoje a conexão se mantenha estável para a gente conseguir A fazer vocês essa live. todos, tá? Ah, Maharaj, boa Oi, noite. boa noite. Tudo bem? Reverências. Então, dessa vez vai dar certo, com Ah, certeza. Tá tudo bem vai aí? dar certo. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. E o senhor, eu quero Tudo bem. agradecer mais uma vez, né, por essa grande oportunidade de ter o senhor aqui, é uma grande honra. É, Enfim, eu fico até assim, eu fico até um pouco nervosa. Me perdoe, mas eu fico emocionada de ter o senhor aqui. E Não, muito obrigado. agora eu sou sua aluna, né? E tô gostando muito do curso. E, enfim, são ensinamentos maravilhosos e é uma honra ter o senhor aqui para compartilhar desses ensinamentos. Legal, Irene. Eu agradeço você, inclusive, né? Eu ia começar te fazendo essa pergunta, né? Para você dizer, ser franca, inclusive, Uhum, dizer o que você está achando do curso, né? Porque a gente preparou um curso bem detalhado, você deve uhum, estar percebendo, vão ser um ano. A gente vai ficar um ano estudando e na primeira parte nós pegamos os pontos filosóficos fundamentais, muito uhum. importantes. A gente está entrando fundo para depois nos credenciarmos, diríamos assim, para entrar mesmo nos textos, nos 700 versos, e aí um por um a gente vai discutir. Você já sabe, eles são Uhum, divididos em módulos que eu chamo de pérolas, né? Então, uhum, já ontem nós tivemos a nossa 15ª aula. sim. Queria aproveitar, perguntar para você se você está conseguindo acompanhar, porque o tema também não é um tema tão simples, né? É um tema muito profundo e muitas vezes um tema que a gente aqui no Ocidente não é muito familiarizado. E também, às vezes, não podemos fugir de alguns termos do sânscrito, né? Porque certas palavras sânscritas nem sequer existem traduções assim ao pé da letra. Você tem que explicar mesmo, né? Como a Claro. palavra Brahman, a palavra Dharma, tantas palavras, né? Então, eu queria Uhum. ouvir de você primeiro como é que está a sua experiência nesse curso. Enfim, eu tô amando, tô achando uma experiência maravilhosa. Só estar ali com o grupo já é uma coisa muito boa, estar ali com os devotos e com o Senhor. Enfim, é uma experiência assim de. É muito amorosa. E o conteúdo enfim, eu não tenho nem o que falar, porque é divino, né? E realmente as lições são muito claras e muito bem divididas, e as explicações, enfim. Eu estou aqui acompanhando também, eu procuro quando o senhor fala nos versos, eu vou Ah, legal. aqui, procuro e tal.
né? É Que legal, eu... pode assistir depois o vídeo, né? E aí, Sim, quando sim, assiste o vídeo gravado, pode dar uma pausa e dar uma olhadinha e depois dar o play de novo, né? É exato, como você exato. falou, essa sensação de ser uma coisa muito amorosa, né? Uhum, Um acolhimento, diríamos assim, né? Porque Krishna, que é o interlocutor principal, é um diálogo entre ele e o seu discípulo, o guerreiro Arjuna, que representa o guerreiro adormecido, né, que existe dentro de nós, que um belo dia tem que reagir e realmente buscar uma condição de vida de bem-aventurança mesmo, né? Superar todas as amarras e condicionamentos que nós vamos desenvolvendo ao longo dos nossos nascimentos nesse mundo. Mas Krishna é uma figura muito amável mesmo, né? Até o símbolo de Krishna, ou seja, a flautinha, né, que ele toca, que ele encanta todo mundo, e Bhagavad Gita é isso, né? Bhagavad Gita, Gita é a canção, né? Então são versos cantados, é um poema, e é o poema filosófico mais famoso da humanidade, apresentado numa linguagem profunda, mas ao mesmo tempo acessível, até porque nós estamos lendo a Bhagavad Gita, que foi a tradução feita por uma pessoa muito autorizada, né? Que é nosso mestre espiritual, que fundou o movimento Hare Krishna no Ocidente, que veio ao Ocidente nos anos 60, e ele se preparou a vida toda. Ele era alguém muito, assim, perito na língua sânscrita, mas mais do que isso, era uma pessoa com muita vivência espiritual, né? Porque não basta conhecer o sânscrito, tem muitos acadêmicos que entram em contato com a Bhagavad Gita ou qualquer literatura védica, conhecem o sânscrito, mas não conseguem assimilar a mensagem, né? Como eu costumo dar esse exemplo, uma pessoa pode entender muito bem, por exemplo, sei lá, de inglês, né? Mas se ele tiver que traduzir um livro médico específico, ele tem que ser um médico. Não basta conhecer a língua, senão ele vai traduzir, não vai entender e vai traduzir de uma maneira que vai certamente deturpar. De qualquer maneira, a mensagem não vai ser repassada, né? uhum, Então, para tirar do sânscrito, colocar numa linguagem ocidental, e mais do que isso, decodificar o tema e conseguir fazer com que pessoas do planeta inteiro, né? Não só aqui do Brasil, da América, Austrália, Nova Zelândia, África, ou seja, o que ele fez é muito impressionante, ele conseguiu realmente trazer, passar a mensagem e depois da tradução de Prabhupada, que é essa que você tem tá atrás de você ali, bem bonita, Krishna na carruagem, né, como cocheiro do guerreiro Arjuna, depois disso, essa Bhagavad Gita realmente se tornou um livro a cada dia mais pesquisado, mais estudado, porque Prabhupada também teve assim, o cuidado de traduzir cada palavra, né? E depois sim, traduzir, dar a tradução do verso e depois explicar verso por verso. E fora isso, ele deu inúmeras palestras, né? uhum, Então, realmente, ele mostrou através de muitas diferentes óticas o que é o que nós podemos chamar mesmo de consciência de Deus, né? Que a meta é essa. Então, acho que realmente Prabhupada conseguiu fazer algo muito difícil de se fazer, entender a mentalidade não só do ocidental, a princípio, porque depois ele voltou para a Índia e também revolucionou a Índia, mas entender também o momento, né, que nós estamos sim, vivendo, porque um livro de 5.000 anos precisa ser contextualizado, né? Senão é um livro interessante, mas não é um manual prático, não seria, né, um manual prático de autorrealização. E de fato, a Bhagavad Gita se tornou esse manual prático de autorrealização, e a sensação é que nós nos identificamos com o próprio personagem Arjuna, que é o discípulo de Krishna, com todas as mazelas humanas e fraquezas e dificuldades e assim o desejo de controlar, o desejo assim, desejo que realmente
não vai nos trazer nada de bom, né, de querer controlar e articular e agir como se fôssemos a causa de todas as causas, né? Então nós nos identificamos com esse personagem e ele realmente representa, né, o nosso papel e a batalha que ele tem que travar, que foi um fato histórico. Também, antes ele travar essa batalha histórica externa, ele tinha a batalha dentro dele, que Cristo deixou isso muito claro, né? E nós temos essa batalha, todos nós travamos uma batalha do certo e do errado, do ético, do não ético, e de sermos pessoas puras ou impuras, pessoas desapegadas ou cobiçosas. Então, isso existe dentro de cada um de nós, e Cristo está não apenas passando assim, a mensagem e dando as armas necessárias para o seu discípulo, mas para todos nós, né? Então, como eu disse, é algo aplicável no mundo moderno e mais do que nunca, me parece. Mas que bom que você está gostando, então, do curso. Eu também estou gostando. Sempre é bom estudar e tentar apresentar, porque no final ninguém ensina nada, todo mundo aprende, mesmo quem se propõe a repassar a sua experiência acaba aprendendo também, né? Então está sendo uma experiência muito legal. Não sei se você separou algumas perguntas que você quiser me fazer, seria interessante se você aproveitar que você é tão tímida agora, você está com a bola. Eu sou tímida de fato, Maharaj. Eu fiquei pensando sobre perguntas e, na verdade, eu separei alguns temas, né? Que até o senhor já falou nas nossas primeiras aulas e tal. Então, o senhor sabe que eu tenho eu gosto muito de ouvir falar dos modos da natureza, né? Das gunas. Eu acho que eu já comentei isso com o senhor. Foi uma coisa que reverberou muito em mim quando eu li o seu livro, Bondade como Modo de Vida, né? Estilo de vida, desculpa. E eu amo muito. Pena que eu não trouxe ele aqui para mostrar, mas eu já divulguei ele no jornal. Eu amo muito esse livro. Ele foi assim me marcou, sabe? E ouvindo novamente, ouvindo o senhor falar sobre isso, então é mais fascinante ainda. Então, se o senhor puder falar um pouco sobre os 3 modos, eu não sei se vai dar tempo, porque 1 hora é pouco para os assuntos que eu gostaria que o senhor falasse. Queria também, se o senhor puder falar um pouco de karma, né? Porque eu acho que nós aqui temos esse viciozinho de falar que tudo é karma e tem o meu karma, e é uma noção errada que a gente tem, né? Então, se o senhor pudesse falar um pouco sobre os tipos de karma. Tentar misturar os dois temas, muito, eu acho que foi, e se sobrar tempo, que eu acho que não vai sobrar, falar um pouquinho sobre a yoga, né? Que nas suas lições, yoga como razão, né? Buddhi, como equanimidade, como renúncia, também para tirar essa ideia que a gente tem aqui de yoga, que também não é bem entendido, né? Tanto o karma quanto a yoga. Então, o senhor entendeu mais ou menos porque o nosso público é muito diverso, né? Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Ótimo, obrigado. Eu me lembro, né, que na primeira vez que a gente tentou fazer, e aconteceu um problema na internet, que você queria mesmo que a gente falasse sobre os 3 modos da natureza material, que muitos talvez não saibam do que se trata, vou tentar explicar, porque a gente recém tinha tido uma aula sobre isso e realmente tocou muito nas pessoas, né? Porque é algo tão óbvio depois de você ouvir, mas antes da gente ouvir esse assunto, de repente a gente não consegue perceber, né? É um tema que é apresentado, existe um capítulo todo na Bhagavad Gita, que é o capítulo 14, que Krishna dedica a isso, mas o tempo todo esse tema é recorrente, porque ele é assim, onipresente, diríamos assim,
Ou seja, para explicar melhor, vamos voltar um pouquinho, porque a primeira coisa que Krishna explica na Bhagavad Gita é o que é chamado de Sankhya. Sankhya é uma análise, é uma visão analítica da condição na qual nós estamos, né? Basicamente, o que podemos dizer é que esse mundo que nós vivemos é uma combinação de duas energias, né? A energia, a palavra Prakriti, que significa natureza, também mais ou menos energia, existe Paraprakriti e Aparaprakriti, ou seja, a energia inferior, que é a matéria, a energia material, e ela é considerada inferior porque ela não tem vida própria, né? Por exemplo, eu estou aqui sentado numa cadeira, e evidentemente a cadeira não sente nada, né? Porque não tem consciência, é só a Paraprakriti, energia material inferior, sem vida. E a outra energia é a energia superior, Paraprakriti, é a energia espiritual. Então isso significa dizer que esse mundo material é uma combinação dessas duas energias, matéria e espírito. Tudo que nós vemos, sem nenhuma exceção, tudo o que nós vemos combina essas duas energias. Nós mesmos somos um bom exemplo disso. O nosso corpo, de fato, é material, né? O corpo é matéria, a energia que compõe o corpo, ela é matéria, mas existe um componente dentro do corpo, que é a energia espiritual, que em sânscrito é o Atma, que é o que nós somos, né? Nós somos o Atma, pode se chamar de Jivatma também, essa centelha espiritual que somos, porque na Bhagavad Gita também explica que a alma, ela é Mama Eva Ansha Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, ela é uma centelha de Deus, né? Imagine, vamos imaginar um fogo infinito, e o fogo tem centelhas, né? E as centelhas, porque fazem parte do fogo, também possuem um pouco de luz e um pouquinho de calor. Mas o que acontece quando a centelha se afasta do fogo? Ela vai perdendo as suas qualidades, né? Então, para ela recuperar as suas qualidades, ela precisa se reconectar com o fogo. Então, de qualquer maneira, nós somos essa centelha, e o verso que eu mencionei, Mameva Ansha Jiva, que Ansha significa isso, uma parte da verdade absoluta, do absoluto, porém Sanatana. Somos eternamente, temos uma individualidade ao mesmo tempo eterna. E por isso, tendo individualidade, nós temos escolhas, né? Temos um livre-arbítrio e de alguma forma nós desejamos vir a esse mundo, conhecer aqui esse mundo material, mergulhamos aqui e adquirimos um corpo, depois vamos trocando de corpos, assim vai indo, né? A cada vida, na Bhagavad Gita, no capítulo 8, também explica que o nível de consciência que cada um desenvolveu e ao mesmo tempo todas as atividades que essa pessoa executou, cria uma condição que vai levar a alma para um próximo corpo, vai reencarnar num corpo específico que ele criou através das suas atividades e do seu estado de consciência. Mas o que eu queria dizer para falar sobre os modos da natureza é que a alma vem a esse mundo, a alma é pura, ela é uma centelha de Deus, mas quando ela entra em contato com a matéria, evidentemente, ela recebe a influência da energia material. E dependendo da maneira que nós lidamos com a matéria, também a matéria reage, de acordo com ela, como espelho, né? Que reage. Então existem essa energia material, que também é chamada de Maya, que é a energia ilusória, ela nos influencia de 3 diferentes modos. Aí vem a palavra modo. O modo tamas, que é obscuridade, escuridão, ignorância, que é o modo mais denso. Depois o modo rajas, que é a paixão. Muito anseio, muita criatividade, muitos desejos, mas ao mesmo tempo também é uma gangorra, muita montanha russa, né? E finalmente o modo que é mais sutil, que é mais avançado, é sattva, que é o modo da bondade. Você inclusive citou meu livro, né? Nesse meu livro eu explico melhor
mas o livro se chama Bondade como Estilo de Vida, porque a ideia é que uma vida no modo da bondade, sob a influência da energia da bondade, nós somos pessoas disciplinadas, amorosas, gentis, humildes, abertos para aprender, somos muito cuidadosos para não, assim, agitar as pessoas, não entrar de forma equivocada no mundo das pessoas. Queremos servir, né? Queremos, né, oferecer algo ao mundo. O modo da paixão, não. O modo da paixão, como eu já disse, é muita dualidade. Amigos, inimigos, amo, odeio, euforia, depressão, fracasso, sucesso, honra, desonra. E aí nós vivemos assim, né, nessa condição muito, assim, miserável, na verdade. Sim, Né? É miserável, né? é. Porque uma pessoa no modo da paixão, ela não aguenta nem ela mesma. A gente vê isso, pessoas no modo da paixão, com muitos desejos, com a mente muito agitada e cobiçosas demais, acabam, assim, se intoxicando, no mínimo, tendo que beber bastante para se anestesiarem, né? Porque a ideia é que o modo da paixão, imagine você numa praia que está tendo muitas ondas. Então, podemos imaginar 3 situações. Uma pessoa que está ali na arrebentação da onda, muitas ondas, então a pessoa está lá, assim, fazendo um esforço muito grande para não ser, assim, não receber aquelas ondas na cabeça, né? Isso é o modo da paixão. Aí ele tem 2 opções. Ou ele fura aquela paixão, aquelas ondas, e vai para a calmaria, vai para lá depois da arrebentação. Aí ele fica lá boiando, fica nadando, fica tranquilo. Ou então ele desiste e vai para a areia, né? Vai para a areia, ou se ele, mesmo que ele não desista, muitas vezes a onda pega ele e leva ele para a areia, né? Então, o modo da paixão, ninguém se mantém muito tempo no modo da paixão. A paixão é algo que realmente, ou a pessoa cai na ignorância, porque a paixão, por exemplo, uma característica muito forte da paixão é a luxúria. Existe um verso que eu costumo chamá-lo de efeito dominó, da Bhagavad Gita, que esse verso é uma resposta que Krishna dá uma pergunta muito boa de Arjuna, sobre os sintomas de uma pessoa que atingiu um estado de consciência espiritual. Então, são vários versos lindos. E depois também Krishna fala que um sintoma é que uma pessoa espiritualizada não é inocente. Ele sabe dos perigos desse mundo, e aí Krishna explica quais são esses perigos. Ele diz, Dhyayato Vishayam Punsas, se a pessoa permitir que seus sentidos, nossos 5 sentidos, né, contemplem um determinado objeto mundano, nesse caso, o que vai acontecer? Nós vamos nos apegar àquilo, vamos desejar nos assenhorear daquele objeto e desfrutar daquilo. Então, o verso diz o seguinte, primeiro, contemplando um objeto do sentido, a pessoa desenvolve apego. Do apego vem a luxúria, que é o desejo de explorar aquilo. Da luxúria, provavelmente virá ira. Ou seja, se nós não conseguimos aquele objeto, ficamos frustrados, ficamos irados. Tanto é que as cidades mais sensuais do mundo, curiosamente, são as mais violentas. Porque uma pessoa com muitos desejos, ela chega um momento que, se ela não satisfizer seus desejos, ela vai ficar violenta, ela vai ficar com muita ira, e ela é capaz de qualquer coisa, né? Então, voltando ao verso, contemplando, vem o apego, do apego vem a luxúria, da luxúria vem a ira, da ira a confusão da memória, porque aí Krishna está falando sobre alguém que já tenha conhecimento espiritual. Então, mesmo que a pessoa já tenha obtido um certo conhecimento, se ele vacilar, se ele abrir guarda, né, ele vai perder aquele conhecimento, pelo menos temporariamente, né? A memória vai se perder, a inteligência também vai se perder, ele vai cair de novo no poço da vida, poço escuro, né? Da ignorância material. Então, o modo da paixão é muito perigoso, né? E as pessoas gostam do modo da paixão, acham que é legal, que é o maior barato, mas vivem frustradas por causa disso, né?
Porque a experiência no modo da paixão, quando dá certo, cria uma euforia mesmo, né? Ah, que legal, né? Inclusive no final da Bhagavad Gita, no capítulo 17, Krishna fala que a felicidade no modo da paixão, ela é néctar no começo e veneno no final. No modo da bondade é o contrário. Você no começo, você vai ter que renunciar a muita coisa, existe um trabalho interno a ser feito para nos livrarmos da paixão, mas depois é néctar, e esse néctar, essa felicidade no modo da bondade, ela produz uma estabilidade e desperta, aproveitando o nome do jornal, né? Desperta a pessoa para a autorrealização, para o autoconhecimento e para o autoaperfeiçoamento. Então a paixão fica nessa, né? E a paixão vicia também, né? Quando eu usei a palavra luxúria, que na Bhagavad Gita a palavra usada é kama, luxúria não é, como a gente está pensando, unicamente os desejos sexuais, isso também é luxúria, evidentemente, mas qualquer desejo mundano, no qual nós nos colocamos como centro e queremos manipular as pessoas, manipular as situações e queremos, né, tirar proveito, isso é luxúria. E quando apresenta esse ponto na Bhagavad Gita, Prabhupada, que eu já falei sobre ele, quem traduziu, o nosso mestre, ele dá um exemplo muito interessante sobre o amor e a luxúria, sobre a diferença do amor verdadeiro e da luxúria. A luxúria é o amor, mas o amor é contaminado. Então, o que significa isso? Ele diz que ele dá o exemplo do leite e do iogurte, né? Ou seja, o que é iogurte? Iogurte é leite, você não pode dizer que não é leite, mas é um leite que se transformou, devido ao contato com uma substância ácida, ele se transformou. Então, você não pode usar o iogurte para fazer certas coisas que só o leite pode fazer, né? Então, a ideia é que o desejo de amar, o desejo, inclusive, de desfrutar, o desejo de ser feliz, são desejos genuínos da alma. A alma, o ser vivo, é natural para ele. Querer desfrutar, querer ser feliz, querer ter amigos, querer ter amantes. O problema é que quando a alma aceita um corpo, cai nesse mundo de ilusão e se esquece do seu verdadeiro eu e se confunde com essa máquina biológica chamada corpo material e se identifica com o personagem que agora estamos aqui acreditando que somos e de fato não somos. Ninguém é homem, mulher, terráqueo, patrão, empregado, rico, pobre, isso são tudo designações temporárias. Mas à medida que nós nos identificamos com isso, só nos resta querer satisfazer aquilo que nós acreditamos ser, né? Que é esse ego material, e não somos isso. Então, fomos treinados para tentar nos assenhorear, controlar, desfrutar, manipular. Isso tudo só cria uma grande confusão dentro de nós. Isso tudo é o modo da paixão. Krishna fala sobre a paixão no capítulo 3, quando ele fala desse tema kama, que são os desejos, né? Os desejos egoístas, ele diz kama esha, krodha esha, rajaguna samudbhava. Ou seja, o desejo egoísta surge de Rajaguna, de nós lidarmos com esse mundo material pela influência da paixão. A paixão é a marca registrada desse mundo e do ser humano. Basicamente, um ser humano, pelo menos nesse planeta, que é um planeta considerado intermediário, é bom que se diga, né? Que no universo material existem planetas inferiores, que a qualidade de vida é muito inferior à da Terra e que as pessoas estão mais sob a influência do modo da obscuridade. Planetas superiores, ainda dentro do mundo material, que as pessoas estão mais sob a influência do modo da bondade e a qualidade de vida é muito superior à nossa. E planetas intermediários, como a Terra. E a característica principal é a paixão, né? E como eu já disse, ficamos muito felizes às vezes e infelizes. Gostamos de algumas pessoas, odiamos as outras, né? Fazemos listas de amigos, de inimigos, é uma loucura. Tudo isso é a mente, que atribui valores, que cria o seu próprio mundo.
Por exemplo, se nós temos vários desejos materiais, todo aquele que me ajuda a satisfazer meus desejos, eu vou colocá-lo na lista de amigos. E se alguém vem e prejudica a minha busca, né, pelos meus interesses pessoais, eu vou colocar na lista de inimigo, mas nem sempre é assim, né? Às vezes uma pessoa nos ajuda a nos desapegarmos de certas coisas que irão nos fazer, inclusive, sofrer, né? Mas de qualquer maneira a paixão é isso. Sim. E às vezes nós vemos, né, pessoas se apaixonam, inclusive tem um certo período, a paixão tem um prazo de validade, depois se odeiam, estão lá no tribunal brigando e passam a ser inimigos, assim, um querendo prejudicar o outro. Então não foi amor, né? Então o amor é comparado a leite. E a alma pura, ela tem esse amor. Esse amor, nós podemos chamar isso de Dharma também. A Dharma tem muitos significados, mas o Dharma é a qualidade específica de um objeto e uma qualidade que você não pode tirar dele, que é inseparável dele. É o exemplo da água. A água, ela é líquida. O Dharma da água é seu estado líquido. Se ela se torna gasosa, ela deixa de ser água. Se ela se torna sólida, ela deixa de ser água. Assim como o fogo é quente, o calor é o Dharma do fogo, né? Então são qualidades intrínsecas, o Dharma. Então o Dharma da alma é amar. Amar e ser amado, é natural. Mas a alma, quando vem esse mundo, adormece, fica adormecida. E o ego é que dá as cartas do jogo, mas o amor, o desejo está lá. E o que o ego faz? Tenta canalizar aquele desejo para coisas mundanas, né? Porque não tem outra opção. Porque a pessoa está vivendo uma vida mundana e, inevitavelmente, essa pessoa não vai satisfazer a sua propensão amorosa. Ela pode ter até algumas experiências, alguns finais de semana vão dar certo, não estou dizendo que não. Mas tem um começo, tem um fim, e tudo isso é uma fonte de ansiedade, né? É como aquela arrebentação do mar. Então nós temos que ir até o modo da bondade. Agora falamos um pouco da paixão, vamos falar da bondade, mas o modo da ignorância é só inveja, ira, ciúme, assim, ego lá em cima, uma pessoa adicta a drogas, a mentira, uma vida pecaminosa, não tem a menor ética. E o modo da bondade é o contrário de tudo isso, né? É uma pessoa que você pode confiar, uma pessoa amiga de fato, uma pessoa desprendida, uma pessoa que está aberta para aprender, uma pessoa humilde, tolerante, gentil. São as verdadeiras virtudes. Então existe definitivamente uma batalha, né? Uma batalha entre o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético, o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir. E nós não saberemos, nós não iremos acertar sem uma referência. Bhagavad Gita existe para isso, né? Não é que cada um define o que é certo, o que é errado, né? Ou mesmo, como eu estou escrevendo um livro sobre a meta da vida, né? A meta última da vida, e com certeza, você pode fazer uma entrevista, sair por aí entrevistando, assim, 90 e sei lá quantos por cento vai dizer que não tem nenhuma meta. Você cria sua meta, você decide, e não existe uma verdadeira meta, que não é o que nós acreditamos. Né? Nós que estudamos a literatura védica, entendemos que não, que realmente, que a alma, ela tem 3 atributos que são maravilhosos. A alma, ela é eterna, ela é sat, enquanto esse corpo é asat, ele é temporário, né? Inclusive o Brihad Aranyaka Upanishad, ele levanta uma questão muito legal, ele diz, Om Asatoma Sat Gamaha, ou seja, saia da condição asat, de um corpo temporário, e vá, e busque uma condição eterna, né? Um corpo, porque na verdade, isso é um tema mais profundo, mas existem corpos espirituais eternos, no mundo espiritual, né? Então, estava falando sobre os 3 atributos. O primeiro é Sat, que é a eternidade. Somos eternos, a alma ela é eterna. Agora ela está tendo várias experiências desse samsara, esse ciclo de nascimento e morte,
cada vida tem uma duraçãozinha de vida, um piscar de olhos, mas a alma ela é eterna. Logo no início, Krishna já fala isso. Nunca houve um tempo que eu não tenha existido, nem você, ele está se dirigindo ao seu discípulo Arjuna, nem todos esses reis, porque era uma batalha, e nem no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Então, Krishna, logo no início, o verso número 11, das primeiras coisas, que é o 12, que ele fala isso, que a individualidade é um fato eterno. Antes de estarmos nesse corpo, já existíamos. Sempre existimos, na verdade, e quando sairmos desse corpo, sempre existiremos. Agora, como iremos existir vai depender de nós. Então, como eu citava, o Brihat Aranyaka Upanishad diz Om Satoma Sadgamaha, ou seja, saia desse sansara, desse ciclo de nascimento e morte, pare de obter corpos asat, temporários, e consiga então um corpo que é sat, sadgama. E depois ele ainda vai além, ele fala sobre 3 metas. Tamasima Jyotirgamaha. Tamas é a ignorância e Jyoti é a luz. A luz é o conhecimento. Então, falei que o primeiro atributo da alma é Sat, eternidade. O segundo é Chit, consciência plena. Então, a segunda linha desse verso fala Tamasima, saia da escuridão e Jyoti, vá até a luz. Recupere a sua consciência espiritual. Seu segundo atributo, Chit. E, finalmente, Ananda. Diz Mritoma Amrita Gamaha. Mrito significa mortalidade. Mas também a palavra mrito significa miséria, porque a palavra amrito significa néctar. Amrita, o A nega, o prefixo é para negar. Então, mrito é morte ou miséria, porque morrer é uma miséria, e amrita é bem-aventurança, é néctar, ou seja, recupere a sua felicidade espiritual. Então, são 3 coisas. A alma ela é sat, ela é chit, e ela é Ananda. Ela é eterna, ela é plena de consciência e de bem-aventurança. Mas agora, nós somos isso não. Nós estamos numa condição asat, temporária, achit, em ignorância. Ignoramos, inclusive, quem nós somos. E nirananda, envelhecemos, adoecemos, morremos, somos vítimas de várias questões, como hoje em dia estamos sofrendo na pandemia, não é? Então, no modo da bondade, uma pessoa entende isso claramente. No modo da paixão, a pessoa pode até entender, mas ela não consegue colocar isso em prática, ela é arrastada pelos seus desejos. No modo da ignorância, a pessoa vai achar que eu estou falando em sânscrito, né? Ela vai achar uma idiotice completa isso tudo, né? Então, definitivamente, o que a Bhagavad Gita diz é que nós temos que lutar contra a ignorância, lutar contra o modo da paixão e atingir o modo da bondade. E depois do modo da bondade, nós vamos além da bondade, porque a bondade é o trampolim para atingir a transcendência, né? Mas temos que passar pela bondade. A bondade não é a meta última, mas é que ainda a meta... é um modo da natureza, né, mestre? Ainda existe uma influência material, sim. Mas é o trampolim para a gente transcender, né? Primeiro, sermos pessoas verazes, inclusive verazes conosco mesmo, né? Pessoas que vão realmente fazer jus à forma humana de vida, inclusive pessoas austeras, disciplinadas. No modo da bondade, a pessoa adora a disciplina, ela quer se desapegar. Como eu disse, Krishna cita que Rajaguna Samudbhava, que no modo da paixão surgem os desejos, né? No modo da bondade surge o desapego. Nós ficamos mais desapegados das coisas, porque a bondade dá uma realização interna, dá um prazer interno, a gente começa a perceber coisas internas, que isso dá muito prazer e te tira um pouco do mundo externo, né? O que o yoga chama de pratyahara. Pratyahara significa sair do mundo externo, né? Meditar, colocar a mente
dentro de nós mesmos, né? Essa autobusca, que também é chamada de Swadhyaya por Patanjali, essa análise, essa autoobservação, né? O modo da bondade é assim, uma pessoa se auto-observa, ela reconhece suas falhas, ninguém nem precisa dizer isso para ela, e ela está interessada em melhorar. Então você também, além de falar sobre os 3 modos da natureza, você queria que a gente falasse sobre o karma, e o karma tem muito a ver com isso, porque o karma significa as reações, tem muitos significados o karma, né? Basicamente a palavra karma é ação, mas também karma significa reação, porque toda ação acarreta uma reação. Então, se a pessoa age no modo da ignorância, ela vai trazer sofrimento e angústia, ela vai trazer ilusão, ela vai ficar entorpecida e completamente vai ser um zumbi, como muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas, atualmente na era que nós estamos vivendo, na era de Kali, que tem muita influência do modo da obscuridade de Tamas, que são zumbi. Não consegue parar para pensar nada, só aquele trabalho, e simplesmente seguem aquele padrão dos seus pais, dos seus avós, e não tem um momento de, assim, de verdadeiro avanço. Não desperta mesmo. E a grande maioria está assim. Eu me lembro que eu até comentei com você naquela tentativa da gente fazer uma live, agora me lembrei. Eu citei um verso, né, de Tagore, né, de Rabindranath Tagore, aquele poeta indiano. Vamos lembrar juntos a frase, vamos ver se eu lembro. Ele dizia que eu dormia e achava que a vida era alegria, né? Aí despertei e entendi que a vida é serviço. Aí eu servi e aprendi que o serviço é a verdadeira alegria. É isso, né? É lindo. Isso é muito bonito, isso é uma boa síntese também da Bhagavad Gita. Nós, no modo da ignorância, estamos entorpecidos, dormindo, inclusive dormindo em relação a nós mesmos, né? Desconectados conosco mesmos, sofrendo de uma ignorância não só em relação à meta da vida, mas uma ignorância de quem de fato nós somos. Aí quando despertamos, aí vem o lado bom do modo da paixão. A paixão desperta. A paixão também tem o lado positivo, o lado criativo. Para sair da ignorância, precisamos da paixão. Mas não podemos nos manter na paixão. Então, a paixão desperta, e depois da paixão que nos despertou, aí servimos. Aí servir é modo da bondade. Aí quando servimos, aí atingimos a transcendência, que é a felicidade espiritual. A bondade nos coloca na condição transcendental, porque essa bem-aventurança verdadeira, interna, que independe de fatores externos, porque, veja bem, no modo da paixão é possível experimentar alguma felicidade, mas na verdade não é felicidade. Se experimenta prazer. O que é prazer? Contato dos sentidos com o objeto dos sentidos. Uma comida gostosa, uma companhia, sexo, música, tudo bem, isso é prazer. Mas você não atinge a alma. Uma experiência temporária, né? Isso é um modo da paixão. Agora, para sentir a verdadeira felicidade, nós vamos precisar trabalhar nesse despertar. E esse despertar é que produz essa felicidade. E como eu estou dizendo, a verdadeira felicidade não depende de fatores externos. Hoje choveu, por exemplo, aqui em Teresópolis, né? E eu tinha todo um plano aqui, estamos trabalhando aqui no lago, mas choveu. Mas Krishna sabe o que faz. Imediatamente eu vim, comecei a trabalhar no meu livro, feliz da vida, sem nenhuma lamentação, porque eu estava até querendo isso, ou seja, né? Realmente, agora se eu dependo, eu quero estar com aquela pessoa, eu preciso, porque eu preciso atingir esse saldo bancário, eu preciso comprar um helicóptero, um barco, um apartamento, isso. Se você não tiver isso, é infinito, é um saco sem fundo, né? A pessoa fica... A pessoa compra helicóptero, depois ela vê que não, é melhor um avião, né? Ela compra um avião, aí eu preciso construir um aeroporto na minha fazenda, e não para. Então, mesmo assim, é pouco provável, são poucos que conseguem helicópteros
aviões e aeroportos, né? E mesmo os que conseguem não estão satisfeitos. Então a ideia é que se nós dependemos de fatores externos que estão absolutamente fora do nosso controle, vamos viver em ansiedade. Uma pessoa inteligente, ela assim procura uma condição de felicidade na simplicidade. Vida simples e pensamento elevado. E aí você consegue estabelecer uma condição que depende de você, né? Porque quando nós nos ocupamos dentro de um padrão ético, dentro de uma orientação filosófica, de forma desapegada, o resultado é o de menos. Sim. O resultado ali prático é o de menos, o resultado já é a sua atitude, já é seu trabalho, isso já é o resultado. Agora, se Deus vai ou não vai dar um fruto maduro ou, sei lá, podre, isso não depende de nós. A gente faz a nossa parte e nós colocamos o foco no nosso comportamento, né? Na nossa maneira de agir, e não no resultado. O resultado a Deus pertence. E esse desapego se torna natural para quem está no modo da bondade. No modo da paixão, a pessoa não consegue. Ela fica muito apegada, e se a coisa dá certo, o ego dela vai lá para cima. Se a coisa dá errado, ela se autotortura e não tem nenhuma vantagem. Veja só, no modo da paixão não há vantagem nunca. Por quê? Se dá certo, você infla seu ego, que não é nenhuma vantagem. Se dá errado, você se recrimina, você baixa sua autoestima, também não é legal. Então, simplesmente, a ideia é focar no comportamento, na disciplina em si. Isso é yoga também, né? Porque o yoga não é só práticas espirituais. Você mencionou 3 coisas que eu, no primeiro dia que eu falei de yoga, eu apresentei, porque foram vários dias, né? Sim. Falando de yoga, falamos de Karma Yoga, que é a ação, né? O yoga da ação para pessoas mais ativas. Falamos de Jnana Yoga, o yoga da busca do conhecimento espiritual. Falamos de Dhyana, para pessoas mais introspectivas, mais recolhidas, que é a meditação. E Bhakti Yoga, que é yoga da devoção. Mas o que você citou foi quando eu apresentei a base do yoga. E são 3 coisas que eu apresentei, né? A parte racional, a razão, Buddhi. Também apresentei a equanimidade, né? Sim, equanimidade. Isso, né? E a renúncia apropriada. Isso, que é de se esperar. Todo yogi, segundo a Bhagavad Gita, né? Ele realmente é uma pessoa que, antes de mais nada, ele está entendendo o que está acontecendo. Se não era um fanático, tão fanático quanto um religioso, infelizmente, assim, protestante, sei lá, né? Não quero acusar ninguém aqui, mas a gente sabe que a fé, sem conhecimento, ou é sentimental ou é fanática, e uma pessoa fanática, ela demoniza quem pensa diferentemente dela, quem tem outro tipo de fé, critica todo mundo, é uma posição horrível, né? Então no yoga também pode ser assim, a pessoa é fanática, ela sente algum bem-estar com as posturas, mas você também pode sentir fazendo exercício, jogando vôlei, surfando, não é só isso, né? Mas precisamos do conhecimento, é Buddhi, a compreensão, né? Primeiro a compreensão, como já falamos várias vezes hoje, do eu verdadeiro, que nós não somos o corpo, né? Muitas pessoas falam, mas o yoga é bom porque ele desbloqueia as emoções de fato. As práticas do yoga, a respiração ajudam. Mas o que a pessoa vai fazer depois de desbloqueada? Essa é a pergunta. Tem pessoas que se desbloqueiam e vão para a gandaia, e vão aprontar mais ainda, e vão se bloquear de novo. Então tudo bem, desbloqueia, mas isso não é yoga, isso é apenas o primeiro passo para poder atingir, alcançar esse despertar, né? Então isso é Buddhi, Buddhi é o discernimento. Podemos incluir no tema de Buddhi, que é o discernimento, ou Viveka, né, que é uma palavra mais específica sobre discernimento, podemos incluir Jnana e Vijnana. Jnana é o conhecimento teórico, estudar mesmo, e Vijnana é praticar. Essas 2 coisas têm que andar juntas, eu sempre falo isso,
né? Tem pessoas que adoram estudar tudo, mas não praticam nada, e tem pessoas que adoram praticar tudo que aparece, mas não compreendem e criam seu próprio método. Então temos que compreender e praticar equilibradamente, né? E no final das contas, se fizermos isso, iremos atingir a equanimidade, né? Essa condição de não dualidade, essa estabilidade emocional, pelo menos isso. Né? Nada de amo, odeio, né? Porque o problema da paixão, como já falamos, é que você fica eufórico, depois frustrado. Então, o que Krishna diz da Bhagavad Gita, ele diz um verso muito interessante, logo no capítulo 2, ele fala sobre titiksha, sobre tolerância. Ele fala, matras parshas tu kanteya sitoshna sukha dukkada agamapainonites tans titiksha swabharata. Ele diz o seguinte, assim como Arjuna, é o nome, né, do discípulo de Krishna, assim como o inverno vem, depois vem o verão. Aqui, por exemplo, em Teresópolis, onde eu estou, aqui em Vrajabhumi, né, no Asha, 1000 metros de altitude, já começou a esfriar, à noite já está fazendo 12 graus, 14 graus, né? Durante o dia ainda está quente. Mas aqui a gente experimenta o inverno e o verão, e você não pode, você não pode fazer muita coisa. Pode se agasalhar, pode colocar um ar-condicionado, ok. Mas o inverno e o verão existem, independentemente se você deseja ou não. Então, da mesma forma que existe inverno e verão, Krishna fala, existe o sofrimento e a felicidade, momentos de fracasso, momentos de sucesso, e temos que aprender a tolerar sem nos perturbar. Agora é curioso que Krishna fala que temos que tolerar também a felicidade, não só o sofrimento. Por quê? Porque se a pessoa, quando as coisas saem bem, e ela fica muito eufórica, quando ela perde essa condição ideal, o pêndulo vai para outro lado, e ela vai se deprimir. Deu para pegar? Eu acho que deu uma pausa. Deu, mas o som não, só a imagem. Então tá, eu estava preocupado. Também então, aquela coisa, já estão traumatizados, né? Aquela coisa do pêndulo, né? Então as coisas estão dando muito certo, vamos nos manter humildes, com gratidão, usar aquele momento para aproveitar, né? E tirar proveito. Mas sem se exaltar demais, porque os ventos mudam, daqui a pouco a situação muda, né? E nós não podemos cair no outro extremo, que seria o extremo da depressão, né? Então, o modo da bondade é estabilidade. E também o último tema, que é a renúncia apropriada, porque, na verdade, renúncia é uma balela. A verdadeira renúncia é possível quando você substitui o objeto que você é apegado por outro. Ninguém renuncia a tudo. Ninguém pode renunciar a tudo. Nós temos que viver nesse mundo. Agora, não temos que ter sentimento de posse, mas podemos usar essa energia a serviço do meu despertar, do autoconhecimento, da autorrealização, do autoaperfeiçoamento, tudo isso. Isso aqui existe para isso. E também um pouco de conforto não faz mal para ninguém, mas sem exagero, a vida não é só isso. Tem momentos que nós precisamos parar no lugar, ambiente tranquilo, nos alimentarmos bem, estarmos bem, né? Mas não é só isso a vida. Tem pessoas que pensam que a vida é só isso, ter um big apartamento, só com... Não, tem que ter o conforto da alma, né? Então, Bhagavad Gita, que é o tema da noite, eu estou preocupado que começou a travar muito, para a gente concluir, né? Já deu quase 1 hora. Sim. Bhagavad Gita é isso, né? O Bhagavad Gita primeiro nos mostra, olha, vou te falar uma coisa, Krishna diz, né? Ele não diz assim, mas você está sofrendo aí. Você tem que ser humilde e aceitar. Nosso ego nem quer aceitar isso. Admitir esse mundo é um sofrimento, estar dentro de um corpo é limitante demais, e podendo nos enredar cada vez mais na lei do karma e sofrer ainda mais. Não sabemos o que pode acontecer, não desconhecemos realmente o nosso futuro, o nosso karma, e estamos em ignorância, e a solução é o conhecimento mesmo, conhecimento transcendental, é a luz.
sair da escuridão e ir para a luz. Está travando, Não, está não vai travar, travando. não. Não vai travar, não. Nós Mas o som continuou, né? continua, continua. Não Tá. vai travar, Então, tá. não, mestre. Vai, vamos concluir. Vai Então é dar isso, certo. né? Essa, essa é a batalha que nós temos que travar e temos que ser um guerreiro bem armado, né? E Bhagavad Gita são 18 capítulos, 700 versos, 700 armas poderosas e é assim um livro, a mensagem suprema de autorrealização. Eu encontrei todas as perguntas que eu sempre fiz, eu já estudo a Gita há 42 anos, né? Que eu sou um monge, diríamos assim, Sim. que palestre, né? E nunca houve uma pergunta que eu não tenha assim encontrado uma boa resposta. Então é muito impressionante o Bhagavad Gita. E cada vez mais o mundo vai abrir os olhos para esse grande tesouro, esse grande farol para guiar a humanidade, especialmente na era que nós estamos vivendo, que é a era de Kali, uma era de muita desavença, de muita hipocrisia, de muita confusão, de muita ignorância, né? E nós precisamos tomar cuidado para que a paixão não nos engula, como acontece com a grande maioria das pessoas, e da paixão, como eu disse, cair para a ignorância, né? Então é bom a gente se cuidar e tirar proveito desse grande néctar que é Bhagavad Gita. Sim. Então é isso, Irene. Quer falar mais alguma coisa? Será que os nossos É, ouvintes aí que se tem estão aí alguma participando? pergunta, né? Acho que É, tem bastante gente. O eu senhor não... fala de maneira tão clara que eu nem sei se as pessoas ficam em dúvida, porque a sua aula é sempre um néctar. Obrigado. Né? Vou começar a É, falar menos claro para ver se o pessoal pergunta. De... Maharaj, Ah, o senhor quer falar um pouco do curso, se as inscrições ainda estão abertas, se as pessoas podem entrar, que a gente já começou, mas as aulas ficam gravadas, enfim. eu agora estou dando as aulas ao vivo, né? Nós já tivemos 15 15 aulas, aulas. geralmente são 2 vezes por semana, terça e quinta, e mais ou menos um domingo sim, outro não, de manhã, terça e quinta e à noite. Então nós estamos gravando tudo muito bem, editando, e qualquer pessoa interessada teria que entrar no site institutolapidar.org, o institutolapidar.org, né? E a ideia é que em qualquer momento a pessoa pode comprar o curso, né? Porque o curso vai Uhum. estar lá, vai ter anos Sim, de oportunidade de baixar, de baixar não, mas de assistir, de estudar e ter um material muito bom de estudo, né? sim. Você sabe disso. Sim. Cada Essa, aula tem um material específico da um aula, material e, maravilhoso. e vão ser mais de 100 horas de aula, né? Vão Uhum. ser bem mais de 100 horas de aula. Inclusive, a gente já fez umas 20 horas de aula nesses 15, e nós vamos até dezembro, né? Então, esse pessoal como você, Irene, estão tendo a oportunidade de assistir ao vivo, né? Sim. Que é legal também, mas eu acho que não faz muita diferença, a pessoa assiste Não, depois da... não, é. Sim. Então, qualquer pessoa pode fazer o curso a qualquer momento que ela quiser. E agora, esse ano, eu estou me dedicando a isso, porque a apostila é um trabalho grande, Imagino. editar e subir, e aquela coisa, renderizar, editar, subir, upload, capinha, um monte de coisa. É. Mas tá lá, né? O curso vai ficar assim, um curso que eu estou tentando fazer, estou tentando dar o meu máximo, fazer bem completo, e eu particularmente estou satisfeito. Às vezes a gente mesmo faz algo e vê que, poxa, essa ideia não foi a melhor, mas eu acho que está sendo muito bom essa primeira parte, e eu tenho certeza que a segunda parte vai ser melhor ainda, e vocês vão ter uma surpresa, que a apostila da segunda parte é incrível, inclusive tem questionários, que eu não vou depois corrigir, mas para quem quiser aprender a responder, e vai ter alguém para ajudar a corrigir se quiserem. E no final também estou querendo, esperando para falar mais sobre isso, mas que todo mundo faça um trabalho de conclusão, né, do Ai, que curso, um TCC, né? legal! Cada Ai, um escolher um Maharaj, que tema. legal! Eu sou assim, estudiosa, eu adoro essas coisas. Acho que você já pode pensar em falar sobre os 3 modos da natureza material, né? Ah, Que é o que você gosta.
E aí a gente publica um livro, né? Temos uns 140 alunos dessa turma, né? Que é muita Sim. gente. É. E eu acredito que nem todo mundo vai fazer, mas se a metade fizer, a gente já pode publicar um livro, né? Ai, Acho que que vai ser bem. maravilha. A E ideia é essa. o senhor está com um livro recém-lançado também, né? E Das suas lives. O senhor está com ele aí? na verdade, deixa eu ver. Tô sim, eu vou pegar aqui, se eu tirar o Tá. microfone, senão eu não alcanço. Não, acho que vai dar com o microfone e Vai? tudo. Deu, alcancei. Esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se é o reflexo, tá dando para ver, né? Vivendo Dá. e aprendendo com Prabhupada. Aqui a Prabhupada. foto de Prabhupada. E aí, como eu dizia, era uma leitura meditativa de textos dele muito importantes sobre Bhakti, sobre devoção. E aí a gente tinha uma conversa, né, com o mestre, né, abria diálogos com ele, e eu fui fazendo várias lives que o pessoal gostou muito. Ainda Eu hoje em dia o amei. pessoal está assistindo, E aí o pessoal gostou, se entusiasmou, digitaram, aí teve uma ediçãozinha para ficar bonitinho. É um livro bem legal, né? E também lá no site, qualquer pessoa pode entrar lá para adquirir. Tem o meu site também, que Sim. é chandramukaswamy.com, né? Na verdade, tem vários livros novos que vão sair aí, Irene, porque eu fiz aqui 10 dias de curso para um pessoal de yoga, estudando a Gita, que também foi muito bom, porque aqui estava todo mundo, assim, foi no início do ano, acho que foi no início do ano. Ainda a gente estava mais relaxado, então foi ao vivo, foi presencial, as pessoas perguntavam, foi gravado, e o pessoal está digitando, e vai sair como Conversas do Asha, que eu já tenho um livro meu chamado Conversas do Asha, que é antigo, então vai ser o volume 2, né? Tem um outro que eu também já estou preparando, que é sobre a meta da vida, que é lives que eu também dei sobre esse tema. Ou seja, tem várias coisas acontecendo, mas a bola da vez, para quem é um estudioso, não bola da vez, mas o que eu diria que é mais interessante é esse aqui, ó, que é o Bhagavad Gita para iniciantes, né? Ah, sim. Que é o estudo. Eu ganhei a cópia digital, né, por conta do curso, mas eu quero o livro físico também. Eu vou. É verdade. As duas coisas são bons, né? Mas eu particularmente, né? E tá toda a Gita aqui dividida em Sim. 108 módulos, por isso eu chamo de 108 pérolas de sabedoria. Eu vou tentando explicar numa linguagem acessível e já acho que a oitava edição. É um livro que realmente eu tenho um feedback muito bom, né? Esse é um livro interessante para quem quiser começar, porque está Uhum. tudo aí. É para Sim. estudar E mesmo. é um dos livros base do curso, né, mestre? Porque é o livro que eu escrevi sobre a Gita e eu que estou Uhum. explicando no final. Uhum. Né? Mas nós vamos agora começar a ler os versos daqui a alguns dias. Inclusive, eu pensava que nesse próximo assunto, que é a liberação, que eu pensava que eu ia conseguir fazer isso numa aula, que seria amanhã. Mas agora, preparando a apostila, eu estou vendo que não, no mínimo vão ser 2 aulas, se não for 3, porque é um tema muito legal. É Porque não é só a moksha. liberação Uhum. desse mundo, é Uhum. liberação dos modos da natureza, liberação do karma e várias coisas. Nossa, Então, maravilhoso. são temas muito legais mesmo, porque, como eu disse, né, é um manual de liberação, né, É. para nos libertar, né? Primeiro, nos libertar do nosso principal inimigo, que somos nós mesmos, né? E por aí vai, né? Então, Sim. é um livro libertador, Bhagavad Gita, e convido todo mundo aí para assistir. E além dessas 15 aulas, né? Eu acho que já está lá no site também umas 5 aulas que eu dei numa semana anterior Da ao semana curso, anterior, que são que maravilhosas, eu falava, recomendo. falava da base dos Vedas, né? E Sim. colocava
as pessoas tentavam apresentar a Bhagavad Gita, o papel da Gita dentro dos Vedas, como um livro que realmente substitui todos os Vedas, porque resume, traz a essência e falada pela maior autoridade, né? Que é o próprio Krishna, que é a meta final de todo o conhecimento. Então é isso. Hare Tá bom, então, Krishna, Irene? Maharaj. Agradeço Nossa, você também, viu? Foi muito bom falar contigo. Dessa vez deu certo, né? deu. Quero aproveitar e agradecer também o pessoal que está aqui no meu Insta, né? Que eu também estou paralelamente transmitindo. E aí pedir para o pessoal do meu Insta aproveitar e curtir lá o Jornal Desperta, né? E o pessoal do Jornal Desperta também curtir meu Insta, né? Sempre tem coisa lá, sempre tem lives, eu faço. É, Hoje mesmo de manhã eu fiz live, eu vi que você estava, né, Irene? tava. Tinha uma live, Foi maravilhosa a live de hoje de manhã. Nossa, foi foi boa, assim, foi foi boa mesmo. incrível. Eu sempre, quando eu posso, assisto ao vivo e quando não, eu escuto depois, né? Nossa, assim, maravilhoso, realmente. Eu Eu sempre procuro fazer. compartilho também no jornal, reposto os seus posts, né? Para as pessoas ficarem Obrigado. sabendo dos horários e tal. Muito obrigado. Então, e eu procuro fazer lives de manhã e à noite, quando posso, mas também tem muita coisa que eu estou fazendo aqui, sabe? Eu estou aqui no Sim. Acha, tem toda uma programação, tem um monte de gente, tem obra, e tem. Agora também estou com um podcast, né? Não sei se você Sim, sabe, eu já compartilhei, já podcast botei. de segunda a sexta, né? 15 minutos toda manhã. Então é muito trabalho, né? É muita coisa, com certeza. Também tem uma equipe que me ajuda, né, para fazer as coisas acontecerem. Não, Então, e obrigado, acontece Irene. assim de uma maneira maravilhosa, tudo muito, A gente está muito. aproveitando A essa. gente sente o amor que vem com tudo isso. Maravilhoso, Maharaj. Muita, É o que a muita, gente muita chama de gratidão, Senhor. serviço devocional, né? Exato. E a gente está aproveitando bem essa tecnologia, esse momento de pandemia. Toda hora pessoas me escrevem, ou mesmo como ontem, talvez você se lembre na aula, teve uma pessoa que fez uma pergunta, eu perguntei quem ela era, ela falou que há um ano me segue, que começou na pandemia, muita gente começou na pandemia, né? Então a gente não parou, né? Eu viajava sem parar, palestrando em todo lugar, e agora estou viajando menos, nesse momento especificamente parei, né, um pouco, que é um momento muito delicado, né? Sim, Mas, ao mesmo tempo, estamos aí, né, em todo lugar, não, a missão não pode parar, não né? pode parar. Então não está Ainda parando mais essa nesse nossa, momento, né? né? Tão É um refúgio, crítico. né? Um Exatamente. acolhimento, né? O conhecimento É, espiritual nesse momento é ainda mais o importante. mais Então, importante. obrigado, Irene. Foi um prazer Obrigada ao mesmo. senhor Estou Maharaj. feliz de ter feito contigo, que ter dado Assim, certo, então. foi uma grande honra para mim. E eu tenho Muito obrigado. certeza que quem assistiu deve ter amado também como eu amei, desfrutar da sua aula maravilhosa, da sua clareza. Enfim, Muito obrigado. Maharaj, Foi um Hare prazer. Krishna, Então, minhas até a próxima. reverências ao Senhor. Amanhã temos Até o curso à amanhã. noite. Até amanhã. Até amanhã.